Bom, eu tava gravando, deu um problema de memória, né? Tô tendo que apagar algumas coisas da memória do celular aí, que é a minha câmera. E acabou que eu andei falando algumas coisas. Eu verifiquei no último dia, no último vídeo, que eu parei na questão do teste subjetivo, no qual é sabido que a relação sinal-ruído mínima para um sistema antes funcionar, ela deve ser de 17 dBs. Essa relação sinal-ruído, na verdade, tá aqui, né? Opa! Ela é uma das interferências, né? Aliás, é um somatório de interferências que acontece no sistema móvel celular quando há reuso de frequências. Tendo em vista que há reuso de frequências, o principal causador de interferência é o que eles chamam de interferência cocanal, que aí nada mais é do que o emprego do mesmo canal reutilizado em outras células. Então, para garantir essa relação sinal-ruído de 7 dBs, voltando à ideia do cluster, uma célula A, por exemplo, ela vai ser reutilizada talvez por aqui, ó, mais ou menos onde está o 17 dBs. Então vai existir uma distância geográfica entre essas duas células cocanais de maneira a garantir essa mínima relação sinal-ruído. Para exemplificar, o sistema GSM digital e tal, com possibilidade de correção de erros que no analógico não existia, o sistema é mais robusto contra interferência e, por exemplo, ele pode operar com 12 dBs. Com 12 dBs, o cluster, né, ele pode ser menor, e daí uma célula de reuso, ela vai, por exemplo, a célula A estaria sendo utilizada aqui e não aqui. A distância de reuso menor, naturalmente, vai causar uma relação sinal-ruído menor. E no caso do GSM, ele suporta 12 dBs. Com algumas técnicas tipo frequency hopping, que aí a ideia de que duas células cocanais não necessariamente vão estar empregando o mesmo canal ao mesmo tempo, o sistema acaba operando bem com 9 dB de relação sinal-ruído, ou seja, o cluster pode ser menor. Quanto menor o número de células dentro de um cluster, maior a capacidade, maior o número de canais disponíveis em cada célula. Porém, existe esse compromisso da relação sinal-ruído aceitável para o qual o sistema opera. Eu comentei sobre a relação sinal-ruído, né, que é principalmente causada por interferência cocanal. No caso dos sistemas celulares, da mesma forma que naquele exercício de FM Broadcasting, no qual eram solicitadas faixas de guardas, né? Num sistema celular, isso também é verdade. Eu preciso ter uma separação entre canais para haver uma menor interferência de canal adjacente. Voltando à ideia de que lá no AMPS, né, o FCC, ele emprega a faixa de UHF no qual foram alocados a priori, depois isso foi aumentado, mas eu não vou contar essa história aqui. A priori foram alocados 20 MHz uplink, 20 MHz de downlink, e esses 20 MHz são divididos em duas operadoras para a competição de mercado. Isso lá em 1982, se não me falha a memória, quando o AMPS foi implementado comercialmente na cidade de Chicago. Bom, voltando à ideia, tendo em vista que eu tenho banda A, por exemplo, 825 a 835 uplink, 45 MHz de distância duplex, até faltou completar, né? 825 mais 45, 870, 10 MHz, 880 mais 10, 890 MHz. Então a faixa de uplink da banda B é de 835 a 845, a de downlink 880 a 895. 890. São 10 MHz, não 15 MHz. 15 MHz é a faixa de 1.8, perdão. Mas tendo em vista que cada operadora tem disponível, na verdade essa conta aqui foi feita para todo o sistema, né?
20 MHz, 20.000K, dividido por 30 kHz, que é a largura de banda de cada canal. Aqui é canal e aqui é BW available, né? Disponível, perdão. Fazendo a conta, são disponíveis 666 canais. Uplink, outros 666, né? São 20 MHz. Downlink, 20 MHz. Uplink. Um total de 666 portadoras de RF disponíveis. Sendo que metade dessas portadoras são alocadas para a banda A, metade das portadoras para a banda B. 333 canais para cada uma. Bom, para diminuir essa interferência de canal adjacente, tendo em vista que eu tenho lá 333 canais, vamos imaginar um cluster de 7 células, igual apresentado aqui, células omnidirecionais, poderiam ser setorizadas, aí seriam 7 vezes 3, 21, com 3 setores, né? Mas se pegarmos 333 dividido por 7, 24, 5, 4 vezes 7. Não, 5 vezes 7. 5 vezes 7, 35. Ou seja, vai dar aproximadamente 50 canais por célula. Desses 50 canais, eu poderia pura e simplesmente alocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o último canal. Porém, esses canais... Vou pegar uma folha em branco. Opa. Ixi, acabaram as minhas folhas. Mas enfim, eu vou fazer nas costas dessa aqui. Esses canais sequenciais, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Se fossem utilizados em uma única célula, isso traria muita interferência de canal adjacente. Daí o pessoal faz uma alocação salpicada, né, de canais. Por exemplo, se eu utilizei o canal 1 na célula do grupo A, o canal 2 vai para a célula do grupo B, o canal 3, 4, 5, 6. O próximo canal da célula A é o 7, 8, 9, 10, 11, 12. O próximo canal aqui vai ser o 13. Basicamente é somar 7, né? Aliás, somar 6. 7 mais 6, 13. 13 mais 6, 19. 25. Para ver se está certo. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 e assim sucessivamente. Ou seja... Com essa adequada alocação de canais, a célula do grupo A aqui, por exemplo, vai utilizar o canal 1 e só vai vir a ter um canal alocado naquela célula lá a uma distância muito grande, né? Então essa forma, uma forma adequada de alocação de canais, ela garante a diminuição de canal, de interferência de canal adjacente. Bom, voltando à ideia, né? Aqui está falando da canalização. Na verdade, o canal 1, o espectro de frequência inicia lá em 825 MHz. O canal 1, ele tem largura de banda de 30 kHz, ele está a 15 kHz deslocado do início da banda. Ou seja, a frequência do canal 1 está lá, 825.015. O canal 2, 825.45. O canal 3... 825 deslocado de 30, 60 mais 15, 75 MHz. Canal 3, 825.075 MHz e aí sucessivamente até completar todo o espectro. Especificamente no padrão AMPS, o limite, né, entre banda A e banda B, eles alocaram para os canais de controle. Se a gente sabe que, em termos de propagação, né, quanto menor as frequências, maior alcance. Se a banda A alocasse os canais no início da faixa, a banda B também no início da faixa, a banda A teria uma vantagem em termos de propagação desses canais de controle, né, que é onde os usuários têm percepção do sinal da rede. Muitas vezes, algumas gambiarras das operadoras aí, eles provém um canal de controle numa potência mais forte para dar a percepção de sinal, mas
na alocação de canais de tráfego pode ter alguns problemas aí de comunicação. Mas enfim, para igualar em termos de propagação os canais de controle da banda A e banda B, os canais de controle são definidos lá no final da faixa A e início da faixa B. Então existem os canais 333, 332, 331. Na verdade são 21 canais de controle para a banda A, 334, 335, 336, T4 mais 21 dá 356, né? Seria o último canal portadora de canal de controle da banda B. Bom, eu falei algumas coisas desses sistemas, né? Talvez o que não foi comentado aqui é que apesar do canal ter o canal, né, tem 30 kHz. Nós vimos lá que em modulações FM, o canal de voz do amps usa modulação em frequência, ele causa um ΔF de 24 kHz. Ou seja, a portadora está aqui, a frequência vai ficar oscilando dentro dessa faixa aqui, que são 24 kg. E vai haver uma faixa aí de 3,5 kHz, 3,5 kHz entre dois canais. O próximo canal aqui, né, vai existir essa faixa de guarda natural entre eles. Bom, eu acho que FDMA, poderia falar de reuso, mas não vem ao caso. Eu acho que em termos de conceitos de múltiplo acesso por divisão de frequência, eu esgotei o que eu imaginava falar nessa disciplina. O protocolo, né, talvez a estrutura da rede móvel celular, basicamente lembrando, a gente está lidando com a camada física do modelo OSI, né? Eu poderia subir um pouco, no caso, o enlace de dados no modelo OSI aqui é chamado de canais lógicos, no qual são mapeadas mensagens, né? Ou seja, falar do protocolo móvel celular eu acho que foge do escopo da disciplina. Então, nesses conceitos, principalmente de reuso de frequências, né, alocação dos canais, como que o sistema foi idealizado, eu acho que está dentro do escopo de princípios de comunicações. Foi apresentada a ideia do FDMA. Adiantando assunto que segue, eu vou escrever aqui que para mim buscar folhas novas eu tenho que buscar em outra prateleira, né? Um comparativo, né? Nós vimos lá no início da aula que a capacidade de um canal depende da largura de banda e relação sinal-ruído. Mais um, relação sinal-ruído, logo na base 2, relação sinal-ruído. O AMPS, na verdade, ele teve duas variantes. Ou IS-54, ele teve duas variantes de evolução, né? O IS-136 e o IS-95. No mercado europeu existiam TACS, NMT, R2000, são sistemas analógicos equivalentes ao AMPS, FDMA, no qual, diferente do AMPS padrão norte-americano, o protocolo é específico de cada país, a largura de banda não necessariamente é de 30 kHz, existem sistemas com 25, com 12,5 kHz, mas lembrando que essas características de largura de banda implicam grandemente no custo do hardware. E aí a ideia dos fabricantes sempre tentar tornar um custo mais acessível. À época eu acredito que o AMPS era bem... Aliás, apesar de ser muito caro, né, talvez o mais viável deles daí a escolha do AMPS aqui no Brasil. Mas, enfim, isso aí talvez tenha questões políticas, não vou entrar em detalhe. No mercado norte-americano, no mercado europeu, todos os padrões analógicos, se não me falha a memória, foi em 1986, foi assinado o Memorandum of Understanding, um acordo entre fabricantes europeus de telefonia móvel celular, acordando que todos eles, quando fossem migrar os seus sistemas analógicos de telefonia móvel, iriam para o sistema chamado Global System for Mobile Communications. Esse GSM, ou o IS-136, que foi a evolução lá do IS-54, uma das evoluções, né? O IS-54
comercialmente conhecido como AMPs, ambas essas tecnologias usam a técnica TDMA. Inclusive aqui no Brasil o pessoal chamava o IS-136 de TDMA. Esse IS-95, que é outra linha de evolução do AMPs, ele usa a técnica de múltiplo acesso por divisão de código, CDMA. Daí, bom, isso aí é assunto de uma próxima aula na sequência aí. Mas voltando ao conceito de TDMA, considerando aquela ideia de capacidade do canal, o IS-136, a ideia do norte-americano, foi reutilizar os canais do AMPs. Em termos de hardware, principalmente da rádio base, poderiam ser mantidos uma certa infraestrutura já existente. Na Europa, ficaria meio que difícil um sistema TDMA ser compatível com os vários sistemas analógicos existentes, né? Então, lá nos sistemas norte-americanos, um telefone, aqui nós estamos já falando de segunda geração móvel celular, né? Primeira geração é analógica, basicamente voz. Aqui continua provisionamento de serviço focado em voz, mas por ser digital, né? TDM, a gente viu que é necessário ser digital. Múltiplo access é simplesmente uma forma de alocação dos canais não contínua, como no enlace ponto a ponto, né? Perdi um pouco o foco do que eu estava falando. Mas enfim, voltando à ideia da capacidade, como lembrei, o TDMA também são sistemas digitais, né? E por serem digitais é fácil, entre aspas, né? Prover serviço de voz, dados, etc. Mensagens curtas. Porém, a alocação dos canais aqui ainda é por circuitos. Mas dentro da ideia de capacidade do canal, essa possibilidade de prover serviços diferentes de voz, esse sistema com 30 kHz ele fica meio proibitivo em termos de capacidade, em termos de aumento de taxa. No GSM, isso aqui até a data não é ao acaso, isso aqui, se eu não me engano, foi a data de surgimento da ISDN, Rede Digital de Serviços Integrados, no qual estavam sendo imaginados adequada uma taxa de 150 kilobits por segundo por usuário. Então, tendo em vista que a telefonia móvel sempre tenta acompanhar a telefonia fixa, no GSM foi escolhida uma largura de banda de 200 kHz para a portadora. Aqui a largura de banda é 30 kHz, 200 kHz, mas a técnica de múltiplo acesso é o TDMA. Eu tive a oportunidade de mexer com AMPs, mexer com IS-136 e CDMA do IS-95 e depois surgiu o GSM no Brasil. Trabalhei com CDMA, GSM, GPRS, ED, WCDMA, mas eu diria que em termos de conceitos, as técnicas são muito parecidas. Outra coisa que eu vi muito nessas evoluções, né, principalmente aqui no Brasil, que existiam duas tecnologias, por exemplo, em Minas, TDMA, em São Paulo, CDMA, um comparativo de qual tecnologia é melhor. Na verdade, principalmente no 3G, talvez, né, mercado norte-americano,